Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e hoje eu vou falar com vocês sobre a evolução das sobrancelhas. As nossas sobrancelhas são a moldura do nosso rosto e elas podem influenciar muito na nossa expressão facial e também na nossa harmonia facial. Elas estando mais finas ou mais grossas, elas podem transmitir algumas mensagens, inclusive elas foram mudando de acordo com a evolução do tempo. A cada época a gente foi utilizando sobrancelhas diferentes e hoje a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então vamos começar, eu vou deixar mostrando para vocês aqui algumas fotos, algumas imagens das épocas, né? Para vocês entenderem a diferença que foi acontecendo. Então vamos começar na década de 10, 20 e 30, foi bem parecido. As sobrancelhas eram bem finas, muitas mulheres até raspavam as sobrancelhas para poder fazer o desenho. Isso acontecia porque estava começando ainda o cinema, as atrizes então tinham que mudar de acordo com as personagens, né? O que elas faziam? Elas raspavam as sobrancelhas e faziam um formato bem fininho e bem de acordo com o personagem. E essas sobrancelhas raspadas, elas traziam um ar de feminilidade, né? As sobrancelhas mais finas que elas desenhavam traziam um ar de ingenuidade. Então, quando elas queriam fazer um personagem assim, elas utilizavam. E aí as outras mulheres indo aos cinemas e vendo, né, como as atrizes estavam usando, acabaram fazendo isso também durante um bom tempo. Foram aí 3 décadas utilizando as sobrancelhas bem fininhas e bem arredondadas. Em 1940, as mulheres pararam de raspar as sobrancelhas e começaram a deixar as sobrancelhas mais naturais, porém bem arqueadas. E o início das sobrancelhas era muito mais grosso e o finalzinho era mais fino, como a imagem aí que eu tô mostrando para vocês. Então, em 1940 as coisas começaram a mudar. Em 1950, as mulheres tiveram um período aí de liberdade, né? Elas quiseram deixar os pelos mais naturais. E aí a gente tem referências, né, famosas aí como a Marilyn Monroe, que tinha a sobrancelha bem mais preenchida, porém aí elas começavam a usar a sobrancelha com aquele acento circunflexo, né, que era aquela pontinha. Então, em 1950, então elas começaram a ter esse movimento aí mais de liberdade, então deixando as sobrancelhas um pouco mais arqueadas e com pelos naturais. Em 1960, as mulheres voltaram a depilar as sobrancelhas, né? Tirar e deixar bem fininhas as sobrancelhas. Muitas senhoras, né, que eu atendo até hoje, tem esse estilo de sobrancelha bem mais fininho e arredondado, que acabou voltando em 1960. Em 1970, as mulheres voltaram a deixar as sobrancelhas mais naturais, porém com um desenho impecável. As sobrancelhas eram bem mais desenhadas e elas gostavam de evidenciar as sobrancelhas, então elas usavam maquiagem mesmo para evidenciar as sobrancelhas, deixando as sobrancelhas impecáveis. Na década de 80, as sobrancelhas famosas eram aquelas super preenchidas, que elas não tinham intenção nenhuma aí de ter uma pinça por perto. Elas usavam as sobrancelhas bem naturais mesmo, quanto mais pelo tivesse melhor. As sobrancelhas que ditaram tendência nessa época foram as sobrancelhas da Malu Mader e também da Ana Paula Arósio. Uma sobrancelha bem cheia, inclusive que elas quase não tiravam, né? Então foi uma época aí de liberdade das mulheres, elas não queriam nem saber de pinça. Já nos anos 90 tem a referência da Demi Moore e da Sharon Stone, que eram mulheres que ditaram tendência aí com as sobrancelhas mais limpas, né? Então trouxeram um ar aí mais leve para as sobrancelhas nessa década. Já no ano 2000, as coisas começaram a sobrancelhas, elas eram mais finas e arqueadas. Quem ditava bastante tendência nos anos 2000 era a Angelina Jolie, né? Com essas sobrancelhas bem mais fininhas e arqueadas. 2010 chegou trazendo uma sobrancelha mais harmoniosa, né? Uma sobrancelha que tinha mais estudos aí por trás, né? Não, as tendências acabaram ficando um pouco de lado e acabaram deixando o espaço para respeitar o estilo de sobrancelha de cada pessoa. Então, a partir de 2010, a gente começou a seguir essa linha, movendo o rosto de cada pessoa para determinar aí o formato de sobrancelha ideal para cada um. 2020, 2021. Então, o que esperar a respeito
dessa nova década, né? A gente olhando para trás, olhando para o passado, a gente começa a perceber que as tendências elas vão voltando, né? Assim como na moda. Então, o que a gente pode esperar agora são sobrancelhas mais naturais, aí lembrando a década de 70 e 80, né? Sobrancelhas cada vez mais naturais, tanto que já tem, né, a técnica do brow lamination. Não sei se vocês já conhecem, mas a técnica de brow lamination deixa os pelos mais para cima, né? Deixa um ar um pouco mais selvagem. A gente aprendeu muito com o decorrer dos anos. O que eu poderia dizer que essa década que a gente tá agora, a gente pode esperar por sobrancelhas cada vez mais naturais. E por isso a importância do designer de sobrancelhas. Esse profissional ele vai estar apto para poder identificar as suas expressões, identificar o seu tipo de rosto, fazer o mapeamento e fazer as suas sobrancelhas de acordo com a imagem que você quer passar. Uma sobrancelha muito fininha, muito arredondada ou muito caidinha nas pontas pode dar aí uma sensação de fragilidade, de inocência. Uma sobrancelha muito mais grossa, muito mais arqueada, ela pode dar às vezes a sensação de que você tá brava. Então, qual é a imagem que você quer passar? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi um vídeo mais informativo, mas aqui no canal tem vídeo sobre maquiagem artística. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, porque toda terça-feira tem vídeo novo por aqui. Deixe o seu joinha, deixar os seus comentários aqui dizendo o que você achou sobre essas informações. E até a próxima. Tchau!